Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda. O material de hoje nos joga de cabeça numa das questões mais urgentes da nossa era: o trabalho, a educação, o nosso propósito de vida. Tá tudo em crise. E se a resposta for sim, o que a gente faz? É uma pergunta pesada. E as fontes que a gente recebeu hoje, nossa, são prato cheio, sabe? Temos um monólogo quase filosófico de um idealizador de um conceito chamado OA, ou One World Enterprise. Certo? Temos análises detalhadas de um caso brasileiro, que é real e super radical, a empresa Cenco, do Ricardo Sempler. E, para completar, uns textos de filosofia que dão um pano de fundo para tudo isso. Uma combinação interessante. Então, a nossa missão hoje é essa: tentar montar esse quebra-cabeça. O que diabos é o OA? De onde saiu essa ideia? E, principalmente, isso é uma proposta genial ou só uma grande viagem? Olha, é uma excelente forma de colocar, porque o ponto de partida de todas essas fontes é exatamente esse diagnóstico: uma insatisfação profunda, generalizada. Sim, a sensação é que os modelos que a gente herdou do século XX, sabe? O emprego das 9 às 5, a educação que prepara a gente para ser só uma peça na engrenagem. A identidade sendo seu cargo, né? Exato. Isso simplesmente não dá mais conta. Há um sentimento crescente de que as pessoas são muito maiores do que as caixinhas onde são colocadas, e que o sistema, em vez de nos servir, nos usa. Nos usa como ferramentas. Exatamente. É o cenário perfeito para o surgimento de ideias que beiram a utopia. Exato. E essa angústia pessoal fica muito palpável no monólogo do criador do Owen. Ele começa com uma recusa, uma negação, assim, visceral. Ele diz, e eu vou citar: "Eu não quero ter um ofício específico e ser categorizado como um funcionário de certa atividade. Eu não quero. Eu acho que sou maior que isso. Acho que todo mundo é, na verdade." É uma declaração de independência, né? Total. E ele não para por aí, ele critica duramente o que chama de capitalismo de vigilância. Essa ideia de que estamos pagando para abrir mão de nossa liberdade, de nossa autonomia e identidade. Nossa. Para ele, o estresse, a ansiedade, a depressão que a gente vê em todo canto não são falhas individuais, são sintomas coletivos de um sistema doente. E o fascinante é que essa angústia que ele descreve, essa sensação de ser uma peça na engrenagem, não é nova. Filósofos há quase um século deram um nome para isso: razão instrumental. Razão instrumental. É um conceito-chave nas análises que a gente recebeu vindo de pensadores como Adorno e Horkheimer. A ideia é a seguinte: a razão, a lógica, que deveria ser nossa maior ferramenta de libertação, se inverte. Vira uma ferramenta de dominação. Como assim? Tudo é medido pela sua eficiência para um fim externo. O trabalho vira só um meio para o lucro. A arte vira só um produto. A natureza vira só um recurso a ser explorado. Até as pessoas viram recursos humanos. Precisamente. A gente está falando da raiz filosófica do burnout. Ou seja, a razão instrumental é quando a pergunta "pra quê?" tem sempre uma resposta de utilidade, nunca de propósito. A gente faz as coisas não porque elas têm um valor em si, mas porque servem para outra coisa. Geralmente para gerar dinheiro ou controle. Exatamente. E a consequência disso é o que os filósofos chamam de alienação. Uma vida falsa, onde nossas ações perdem o significado. Entendi. A crítica deles não é a lógica em si, mas a essa redução de toda a complexidade da vida a uma planilha. E é esse problema fundamental que propostas como a da Cenco e depois a do Odiaue tentam atacar na raiz. E essa ponte para Cenco é fundamental, porque tira a discussão do campo da pura teoria, né? O Ricardo Semler não era um filósofo, era um empresário brasileiro lidando com a realidade brutal da nossa economia nos anos 80, 90. E a transformação da empresa dele começou não com uma planilha, mas com um colapso pessoal. Essa história é o ponto de virada. Sem dúvida. O Semler assume a empresa do pai e mergulha de cabeça no modelo tradicional. Centralizador, controlador. Trabalhando de 14 a 16 horas por dia. Uma loucura. Aos 20 e poucos anos, ele desmaia na fábrica. E o médico, ao examiná-lo, dá um diagnóstico assustador. Disse que era o caso mais avançado de estresse que ele já tinha visto na vida. Nossa! Foi um ultimato da vida.
Ele percebeu que o modelo de sucesso que ele estava perseguindo ia matá-lo. E se estava matando ele, o dono, o que não estaria fazendo com os funcionários? E a partir daí ele começa uma das revoluções de gestão mais radicais de que se tem notícia. As políticas que ele implementou na Cenco soam absurdas até hoje. Muito. Por exemplo, os funcionários passaram a definir os próprios salários e horários de trabalho. Peraí, vamos com calma nessa parte. É, que a gente para. Funcionários definindo o próprio salário. Isso soa como uma receita para o caos. Como eles evitavam que todo mundo simplesmente dobrasse o pagamento e a empresa quebrasse? Essa é a beleza e a genialidade do sistema de confiança que ele construiu. Não foi uma anarquia. A mudança veio acompanhada de uma transparência radical. Ah, tá. Todos os funcionários, da faxineira ao diretor, tinham acesso total aos livros da empresa e, mais do que isso, eles recebiam um treinamento para entender balanços financeiros, fluxo de caixa. Para entender os números. Isso. Com acesso à informação, as pessoas sabiam que era sustentável. Havia uma pressão social, um senso de responsabilidade coletiva. Ninguém queria ser a pessoa que quebrou a empresa por ganância. Era o oposto do cada um por si. Faz todo sentido. A informação empodera e gera responsabilidade. Mas não parou por aí, certo? A lista de mudanças é... Não, de forma alguma. Os subordinados passaram a entrevistar, contratar e, o mais radical, avaliar periodicamente os próprios chefes. Avaliar os chefes. Sim. Se um líder não era bem avaliado pela equipe, ele sairia. E o Sembler também aboliu todos os símbolos de status, Tipo, acabaram as salas executivas, as vagas de estacionamento reservadas, os refeitórios separados, os códigos de vestimenta. A ideia era que as únicas hierarquias deveriam ser as de competência e respeito, não de privilégio. e tinha também a tal abordagem ameba, que eu achei fantástica. A ideia de que quando uma unidade de negócio crescia demais, tipo, acima de umas 150 pessoas, Ela era dividida. era deliberadamente dividida. A lógica era combater o que ele chamava de gigantismo corporativo, Que, na visão dele, sufoca a agilidade, a inovação e, principalmente, o senso de comunidade, onde as pessoas se conhecem, se importam umas com as outras. exato. E o princípio fundamental por trás de tudo isso foi uma troca de paradigma. Sair do controle para a confiança. A filosofia do Semler era simples. A empresa contrata adultos. Então por que tratá-los como crianças irresponsáveis? Que precisam de supervisão constante? Isso. Se você os trata como adultos responsáveis e dá a eles as ferramentas para agirem como tal, eles o farão. É um ataque frontal à tal da razão instrumental. Total! As decisões na Cenco não eram baseadas só na eficiência do lucro, mas na participação, na democracia, no bem-estar. O próprio Sengler criticava o que ele chamava de mentalidade coronelista de muitas empresas familiares brasileiras, sabe? Baseada no nepotismo e no controle absoluto. Exato. O modelo dele era a demolição disso. Certo, a Cenco prova que a democracia e a confiança no trabalho não são só uma fantasia. Mas isso era uma única empresa, lutando contra a maré. Como é que o Owen, que é o conceito central das nossas fontes, pretende pegar esse DNA e aplicar a tudo? É. A proposta parece saltar de uma reforma para uma revolução completa. É um salto quântico, sem dúvida. O idealizador do Owen deixa claro no monólogo que ele não está propondo uma nova empresa. Ele está propondo um modelo, um DNA para uma nova forma de organização social. Uma única empresa global. A visão é essa, uma One World Enterprise, onde todos os seres humanos são, por definição, participantes. Ok, mas participantes de quê? E como isso funciona na prática? A fonte fala de um conceito central, o tal do ativo existencial. Confesso que o nome é um pouco intimidador. Vamos simplificar. Pensa no ativo existencial como uma espécie de programa de milhagem para a vida. Ok, só que em vez de ganhar pontos por voar, você ganha por existir de forma construtiva. Toda contribuição que você faz para o bem comum, seja formal ou informal, é registrada. Por exemplo, Cuidou de um jardim comunitário. Isso gera ativo. Aprendeu a programar e compartilhou o código com a comunidade. Gera ativo. Cozinhou para sua família, cuidou dos seus filhos, desenvolveu um projeto de arte.
tudo isso é visto como trabalho valioso. E quem mede isso? Uma inteligência artificial descentralizada. Ela funcionaria como um tradutor universal, transformando essas ações diversas num valor que te dá participação real nos dividendos gerados pela organização global. Certo. Um ativo existencial calculado por uma IA. Isso, para ser sincera, me soa um pouco distópico. A gente não corre o risco de criar um sistema de crédito social onde uma IA decide quem é valioso? Essa é a objeção crucial. Quem programa essa IA? E com quais valores? Exato. E as fontes abordam isso diretamente. O pilar que sustenta todo o modelo é a soberania de dados. A proposta é que cada pessoa seja dona absoluta dos seus próprios dados, armazenados num blockchain pessoal intransferível. Então a IA não é centralizada. Não, ela não é uma entidade centralizadora como no modelo chinês. Ela é uma ferramenta distribuída, quase como um contador pessoal que trabalha para o indivíduo, não para o Estado. A função dela é só traduzir ações em valor de forma transparente, com regras abertas e auditáveis. A ideia é usar a tecnologia para libertar, não para controlar. Exatamente. Nesse sistema, as fronteiras entre vida, trabalho e educação se dissolvem completamente. Você aprende ao fazer, ao se engajar em projetos que te interessam e que servem à comunidade. E existe algum exemplo de como isso se materializaria no mundo físico? Algo mais concreto? Sim. A fonte detalha um projeto piloto, uma aplicação prática. A Ecovila Inteligente New Orleans, com uma temática nostálgica dos anos 90. Anos 90? É. Ela funcionaria como um resort e uma comunidade planejada para 10 mil pessoas. Metade dos espaços para moradores permanentes, metade para hóspedes temporários, criando um fluxo constante de pessoas e ideias. E qual a lógica por trás disso? A sustentabilidade e um novo modelo de propriedade. A Ecovila produziria a própria energia, captaria a própria água, a comida seria cultivada localmente, com foco em diminuir o sofrimento animal e aumentar a consciência sobre o consumo. E a propriedade, como funciona? Aí que está o mais interessante. As pessoas podem investir tempo de trabalho ou dinheiro para comprar a moradia, que na verdade é dividida em dias de uso por ano. Dias de uso? Sim, você pode ter, digamos, 180 dias de uso da sua casa. Nos outros 185, ela fica disponível para hóspedes, gerando renda para a comunidade. Ah, entendi. Isso incentiva um estilo de vida mais nômade, menos apegado à posse. Exato. O objetivo final é que, quanto maior e mais autossuficiente a cidade se torna, menos dinheiro seja necessário para viver nela. E aqui a conversa toma um rumo que eu não esperava. A gente saiu da gestão de empresas, da tecnologia e entrou de cabeça na filosofia. Sim. O idealizador fala em usar utopias temporárias e o conceito de failing forward, ou falhar para frente. Minha primeira reação foi, isso é loucura. Quem financia projetos que já nascem com a expectativa de falhar? Parece estranho, né? Mas quando a gente olha a base filosófica que ele usa, começa a fazer um sentido. Estranho, mas fascinante. Exatamente. Ele não está buscando criar o paraíso na Terra. O conceito de utopia temporária tem uma conexão direta com a dialética de Hegel, que é mencionada nas fontes. Tese, antítese, síntese. Isso. Usando uma analogia simples, tipo cozinhar. Você tem a farinha, que é a tese. Adiciona água, a antítese. O resultado não é nem farinha, nem água. É algo novo. A massa, a síntese. Ah, então a Ecovila New Orleans seria uma tese. Um experimento radical que eles já esperam que dê errado de alguma forma para poderem aprender com isso. Exatamente. O processo de tentar e falhar é mais importante que o resultado final? Precisamente. O objetivo não é chegar à perfeição, que na prática leva a utopias estagnadas, totalitárias. O objetivo é usar esses experimentos para confrontar nossas ideias com a realidade. E desse choque, gerar uma nova consciência, uma síntese mais evoluída. É o progresso através do erro consciente. E deliberado, isso. E isso se conecta com outra ideia filosófica das fontes, a de Sartre, de que a existência precede a essência. Se eu entendi bem, isso significa que a gente não nasce com um propósito fixo, a gente se cria através das nossas escolhas. Somos um autoprojeto. Perfeito. O sistema atual
nos força a escolher uma essência muito cedo, né? Você vai ser médica, engenheira, advogada e depois a gente passa a vida inteira tentando se encaixar nessa caixa. Sim. O OE seria um sistema desenhado para essa existência sartriana. Um playground para que as pessoas possam se construir e se desconstruir continuamente através de diferentes projetos, sem a rigidez de um ofício permanente. A base filosófica é realmente profunda. E tem uma última conexão com Schopenhauer, que me pareceu a mais complexa, mas talvez a mais poderosa. A ideia da vontade, com V maiúsculo. Sim, e essa é uma ressignificação muito ousada. Na filosofia original de Schopenhauer, essa vontade é uma força cósmica, cega e irracional que move tudo. É a fonte de todo o nosso sofrimento porque ela nunca se satisfaz. Um conceito bem pessimista. Muito. O criador do Why pega esse conceito e vira de cabeça para baixo. Para ele, essa vontade se torna um chamado, um propósito pessoal, e eu cito de novo, obrigação moral de ser eu mesmo. Então, em vez de ser uma força que nos atormenta, essa vontade seria a nossa vocação mais profunda. Aquilo que a gente veio ao mundo para fazer. Exatamente. E o Why seria um sistema que, em vez de reprimir essa força ou canalizá-la só para o lucro, a reconhece como o motor principal da criação de valor. Ele cria um ambiente onde a expressão dessa vontade individual contribui diretamente para o bem coletivo. Faz sentido. O sistema proposto não busca eliminar o conflito ou a diferença. Pelo contrário, ele integra tudo isso como motor da evolução, o que, aliás, se alinha muito bem com a ideia de individuação do psicólogo Carl Jung. Que é o processo de se tornar quem você realmente é, integrando os opostos dentro de si. Exatamente isso. Então, vamos juntar todas as peças. O OWE é uma proposta radical que parte de uma crítica profunda à alienação do mundo moderno, a tal razão instrumental. Certo? Ela se inspira em exemplos reais e bem-sucedidos de gestão baseada na confiança, como a Senco, para provar que uma alternativa é possível, e a partir daí imagina uma sociedade inteira onde as fronteiras entre trabalho, educação e vida são dissolvidas. Onde cada indivíduo, como soberano de seus próprios dados, pode contribuir com seu propósito único para um todo que está em constante evolução. E que aprende intencionalmente com os próprios erros. É uma visão monumental. É monumental. E nos deixa com um pensamento provocativo para fechar. As fontes deixam claro que o modelo da Senco não foi só uma filosofia bonita. Foi uma estratégia de sobrevivência e de um sucesso estrondoso numa das economias mais caóticas do mundo, a brasileira. O pragmatismo radical do Sandler funcionou. Funcionou. O OE, por sua vez, leva essa lógica ao extremo. Propõe a descentralização não só do poder, mas da produção de valor, da educação, da própria identidade. Então, a pergunta que fica é, num futuro que se desenha cada vez mais incerto, complexo e imprevisível, será que um modelo focado em resiliência, antifragilidade e bem-estar humano, em vez de crescimento infinito a qualquer custo, não é, no final das contas, a abordagem mais pragmática e lógica para a sobrevivência e evolução da nossa espécie?